Oi, gente, boa noite. Esse é o episódio 2 da série Nasci num Mercúrio Retrógrado. Olha aí quem tá aqui. O protagonista. Esse menino, ele é um protagonista porque ele falou que isso daqui tem que. Não, gente. Ele falou que isso daqui tem que se chamar O Diário de Franz Kafka e não o Diário de Paulo de Balzac. Porque ele tem sempre que aparecer, sabe? Então, esse é o episódio 2. No episódio 1, quer deitar, filho? Pode deitar. Deita ali. Deita. Danado. Episódio 2. No episódio 1, eu expliquei um pouco, né, do que eu sei, né, sobre astrologia, sobre influências, por que pessoas do mesmo signo podem ter alguns comportamentos diferentes, sobre um pouco de mapa astral, essas coisas assim. Então agora prosseguimos com o que eu estava falando no vídeo anterior. Agora explicar para vocês o que é uma retrogradação. Ela não está acontecendo de verdade, ela é a forma com que a gente vê daqui de baixo, que a gente vê as coisas lá no céu. Não quer dizer que lá no céu o planeta esteja andando para trás, mas é a visão que a gente tem, é como se ele estivesse andando para trás. Aí isso acontece algumas vezes ao ano, por mais ou menos uns 15 dias. O Mercúrio retrógrado, eu estava vendo um vídeo de uma menina que estava explicando muito bem, que é assim. Você imagina que você sai, você tá sua vida normal, tal, imagina que você vai procurar um emprego, uma coisa assim, ou fazer alguma coisa, você precisa levar um documento e tal, aí você faz tudo direitinho, pra você ir pra resolver essa coisa. Aí você vai, sai da sua casa, vai até seu carro, ou vai pegar um ônibus e tal, entra ali pra ir na direção daquele objetivo, né? Isso é o Mercúrio andando normal, você indo atrás do seu objetivo. Só que imagine quando você chega no carro, ou quando você chega dentro do seu ônibus, você lembra, caraca, eu esqueci um documento importantíssimo em casa. Não tem como eu ir sem levar esse documento. Coisa bem pisciana. Esse exemplo é bem pisciano, né? Porque peixe esquece assim. Peixe esquece as coisas, esquece a chave, esquece o filho dentro do carro. Mas dando esse exemplo, né? Aí você esquece o trem, que é importante pra caramba. Caraca, como é que eu fui esquecer esse negócio? E aí você é obrigado a sair do carro, a sair do ônibus, onde é que você tá, e você voltar pra casa pra buscar o tal do documento. Esse voltar atrás, voltar pra casa pra recomeçar, pegar o documento e ir de novo pra tal entrevista, pro tal não sei o que você tinha que levar esse documento. Esse voltar atrás que é a retrogradação. Então, retrogradação é você estar sempre voltando lá atrás para você depois fazer o caminho de volta de novo indo para frente. Claro que esquecer um documento, por exemplo, que seria uma característica pisciana, é uma coisa que você pode mudar, né? Porque se você sabe que você é uma pessoa que você tem o hábito de esquecer coisas, você pode passar a anotar, você pode colocar alarmes, você pode fazer o escambau A4 para tentar evitar que isso aconteça novamente, né? Você pode criar novos hábitos. Mas há coisas que às vezes acontecem que, tipo assim, são completamente alheios à sua vontade, você não imaginava que ia acontecer e acontecem de uma forma que você fala assim, gente, parece que eu tô com azar, porque tudo de ruim me acontece, sabe? Tipo assim, são coisas que você não tem como controlar, coisas que às vezes não são culpa sua, coisas que você não tem como prever que aquilo ia acontecer. E o Mercúrio retrógrado é isso, vai acontecendo várias coisas que vão te impedindo ali de andar em frente, você tem que estar sempre indo atrás, sempre recomeçando. Você vai recomeçar, que é já uma coisa escorpionina, né? Que é morte e renascimento. Você tá sempre morrendo para nascer de novo. Você tá sempre tendo que recomeçar, refazer, revisar, voltar lá. Isso é uma perda de tempo do caramba. Só que isso acaba sendo muito da minha, sem eu querer, né? Acaba sendo muito da minha vida. Eu perco às vezes
e tem, como tem o virgem lá, que ele quer ser organizado, meus planetas em virgem não queriam que isso acontecesse, sabe? Porque queria que as coisas fluíssem. Mas aí acontecem coisas, né, que fazem eu perder um tempo que eu não gostaria de perder. E o que aconteceu comigo nesses dias? Eu tinha comentado até aqui no vlog. Primeiro eu tinha comentado que meu chuveiro, bicho, eu vou te falar. Eu às vezes, e agora a gente tá numa fase um pouquinho melhor. Mas eu já tive altura em que praticamente todos os eletrodomésticos da minha casa estavam estragados. Aí você fala, você é descuidada e tal. Não, pelo contrário, eu sou uma pessoa bastante cuidadosa com aquilo que eu tenho. Por quê? Porque eu tenho câncer no meu ascendente. Câncer é afeto, sabe? Então, as coisas pra mim, elas não são coisas, elas são lembranças de momentos especiais da minha vida. Sabe, eu tenho, esse negocinho aqui, que foi fulano que me deu. Isso daqui eu comprei no dia que eu tava muito feliz por causa de não sei o que. Sabe, tudo tem ligado, eu tenho história para tudo. Então, assim, eu cuido bem das coisas e eu quero manter as coisas ao longo do tempo. Eu não sou a pessoa que gosta de coisas, preciso de coisa nova, coisa cara. Não, porque eu tenho afeto pelas coisas. As coisas contam a minha história, então eu sou bem cuidadosa, não exagerada, não virginiana, a pessoa tá sempre limpando, esfregando e tal, mas eu sou bem cuidadosa com as coisas e tal. Mas aí eu tive uma época aí, bicho, parecia que, tipo assim, velho, fizeram macumba pra mim. Porque tudo estragava, era o chuveiro que queimava. Geladeira, micro-ondas, liquidificador, sabe? Tudo que você podia imaginar, sabe? Escangalhava assim, do nada, sendo que você não tinha feito nada de errado. Assim, tava funcionando agora há pouco, aí fui ligar de novo, não tava funcionando mais, assim, como assim? Aí o chuveiro, você vai tomar um banho, tem uma vez quase, a minha sorte é que eu abro assim o chuveiro, depois que eu abri o chuveiro, que eu tiro a minha roupa, eu não sou aquela pessoa que já entra debaixo e liga. Menina, fez um fogo, assim, desceu, até queimou, assim, o negócio do chuveiro, sabe? Minha sorte é que eu não estava ali debaixo, que eu tinha ligado antes de entrar. Acontecia coisas assim, sabe? Eu falei, gente, como é que acontece coisas assim? Então, na minha vida acontece muito, assim, de coisas importantes, assim, empacarem. Aí a coisa de um ano atrás, mais ou menos, o meu chuveiro, mas todo mundo fala, mas Lorenzetti, mas é que eu não posso usar outro aqui em casa, porque a minha energia também não é grande coisa, né? Não posso pegar um chuveiro fodão e tal, porque acho que ele vai até pegar fogo. E aí, eu tinha um chuveiro, que o chuveiro estragou. E aí, menino, eu tentei. Eu assim, eu sou uma pessoa tão esforçada pra aprender as coisas. Aí o chuveiro estragou. Aí minha mãe me deu um chuveiro, o chuveiro dela não tava funcionando. Fui tentando, sabe, instalar e tal. Acabou que meu tio me deu um chuveiro novo. Eu tô com esse chuveiro que o meu tio me deu, esse meu tio que faleceu recentemente. Tenho afeto agora por esse chuveiro, porque, pô, foi meu tio que me deu, sabe? E aí, desde quando eu instalei esse chuveiro, eu nunca mais tirei ele de lá. Tá funcionando. Fique aí quietinho, meu filho. Eu não vou nem mexer em você. No máximo, eu vou passar um paninho úmido ali. Vou passar uma escovinha muito suavemente ali embaixo. Sabe? Eu não quero mexer para estragar. E aí, tava funcionando muito bem até então. Quando foi alguns dias atrás, eu comecei a falar que meu chuveiro tava meio estranho, porque tava uns fios pra lá, uns fios pra cá. Falei, eu tenho que abrir embaixo, né? Dar uma limpadinha, dar uma escovada por dentro. Só que assim, vai acontecendo um montão de coisa e você vai esquecendo de algumas coisas que você tem que fazer, entendeu? E aí, até que chegou um dia que eu fui ligar o chuveiro, e aí ele, além de não ligar, né? Não ligava na eletricidade, ele ficava escapando água por todos os cantos dele. Só que aí o que foi que eu fiz? Desencaixei, limpei, voltei a colocar, encaixei novamente, liguei, uhul!
funcionando normalmente. Claro que até eu chegar nessa conclusão, fiquei pensando em várias estratégias, né? Mas pronto, descobri, falei assim, nunca mais passo por esse perrengue de chuveiro não funcionar, porque é só desencaixar, limpar, era isso que estava acumulando água ali, a água não estava passando, por isso que a água estava subindo, transbordando. Achei que tinha achado a solução do negócio. Só que passou 2 dias, voltou a ter o mesmo problema. Voltei a desencaixar, pensando comigo, agora eu já sei como é que resolve, né? Voltei a desencaixar, voltei a limpar o negocinho com a escovinha, coloquei ela de novo, maravilha, voltei a resolver o problema, ótimo. Só que quando foi, hoje é sábado, quando foi ontem, fiz isso, bicho, e não funcionou. O meu desespero, que o negócio não funcionou. Eu falei, como assim? Como assim? Como assim? Como o negócio não vai funcionar? Estava sempre funcionando? Aí eu falei, gente, não vai ter jeito, eu vou ter que desmontar, né? Tirar realmente, desligar, né, os fios, né? Aí para isso, desligar a energia lá embaixo, tirar os fios, abrir mesmo o chuveiro, ver qual é o perrengue que estava acontecendo e tal, para ver qual é a situação. E aí, bicho, ontem foi assim, foi o dia todo, subindo e descendo a escada, vai, desliga o relógio. Aí faz um negocinho, vê se funciona. Aí, tá, liga de novo. Aí não funcionou. Aí volta, desliga de novo, desce, sobe. E cachorro no meio, pulando. Foi o dia, eu não vi o dia passar. Chegou 4 horas da tarde. Eu não sei, eu não tava entendendo por que meus cachorros estavam tão agitados. Aí quando eu falei, gente, 4 horas da tarde, eu devia ter dado comida para eles às 3 horas da tarde. Por isso que eles estão tão ansiosos. Mas foi assim, eu não vi que eu estava o dia inteiro por conta disso, sabe? Porque o primeiro perrengue que aconteceu foi que fui lá embaixo, né? Desliguei a eletricidade. Como estavam os dias chuvosos por aqui, minha casa já é escura. Ficou mais escuro ainda, né? Dentro de casa, porque o tempo já estava escuro. Aí desliguei lá, subi, falei assim, agora eu vou tirar os fios, né? Com a chave de fenda, tirar os fios dessa pecinha aqui, né? Pra eu poder arrancar o chuveiro. Aí o primeiro perrengue é que essa pecinha, não sei se vocês vão conseguir ver, essa partezinha aqui, ó, tá enferrujada. E aí eu não conseguia rodar pra arrancar o fio, pra tirar o fio, sabe? E assim, o meu problema, eu sou muito persistente, bicho. Eu fico até ver se consigo, até ver se consigo. E assim, e sem escada em casa, em cima de uma cadeira, em cima do negócio, e com medo de altura, que eu tenho medo de altura, né? Mas lá, e na ponta dos pés, e não conseguia, não conseguia, não conseguia. Eu falei, não vai ter jeito, eu vou ter que cortar esse fio para poder tirar essa pecinha de lá. Só que nisso, quando eu fui cortar o fio, eu vi isso daqui, ó. Olha o estado que estava o fio. A parte de lá eu cortei, né? Olha o estado. Ou seja, ó, derretido. Eu estava prestes a ter um curto-circuito, a mais um, né? Porque eu já contei relatos aqui de alguns curtos-circuitos desde quando eu retomei ao canal. Ou seja, de certo modo, foi bom isso ter acontecido. Vamos analisar, pensar nas partes positivas da vida, né? Foi bom isso ter acontecido, porque se isso não tivesse acontecido, se eu não tivesse tido que parar, que desmontar o chuveiro, né? Descer lá embaixo, desligar a eletricidade, é uma coisa que eu sempre tenho preguiça de fazer, porque tem que ficar descendo, subindo e descendo, e com o cachorro no meio e tal. Se eu não tivesse que fazer isso, eu não teria visto que esse fio estava todo derretido e que em breve eu teria um curto-circuito aqui na casa. E o que eu quero dizer com isso, antes de continuar essa história, que vai ter que ser no episódio 3 que eu vou continuar, essa história do conserto do meu chuveiro, que eu quero que isso fique como reflexão, que é o seguinte, claro que é chato pra caramba ter um Mercúrio retrógrado,
É chato pra caramba qualquer coisa ruim que acontece na nossa vida, independente de você ter Mercúrio ou qualquer outro planeta retrógrado ou uma vida cagada. Tudo é ruim, sabe? É tudo que te atrasa, sabe? Que te. Ai, você tem que fazer 1000 vezes a mesma coisa. A coisa, assim, que são chatas pra caramba mesmo. Mas a lição que eu quero que fique até aqui, ou até esse ponto da história, é que nem todas as coisas ruins são exatamente ruins ou são apenas ruins. Algumas coisas ruins, como no caso desse fio, desse problema que deu no chuveiro, né? São boas porque, neste caso, me ajudou. Se eu não tivesse acontecido isso, ainda mais que eu não enxergo direito, né? Eu não ia ver o fio lá no alto, né? Que ele tava queimando e que poderia dar um curto-circuito na minha casa. Então a vida, de alguma forma, né, me fez ter que parar as coisas, ter que parar o que eu ia fazer. Todos os planos que eu tinha acordado, bicho. Porque você pode pensar assim, ah, mas isso é. Se uma pessoa pensar assim, nossa, vão me acontecer coisas ruins, de fato vão acontecer coisas ruins, isso é ser negativo, blá, blá. Eu não sou uma pessoa negativa. Eu sou uma pessoa mega positiva. Eu já acordo assim, toda cheia de planos, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não sei o quê. E nos dias que eu não acordo assim, porque ninguém é feliz 100% o tempo todo, todos os dias, óbvio, né? Claro que eu tenho aqueles dias em que eu tô mais borocochô, que eu tô irritada, ou que isso e aquilo, mas no geral eu acordo bem. E nos dias que eu não acordo bem, eu já coloco uma bachata. Eu já começo, né, a dançar um pouco. Não, vamos, tá energia ruim, ó, 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 ó. Vamos mudar essa energia, colocar uma musiquinha e tal. E se tiver muito, muito, muito ruim, ai, deixa eu dormir de novo pra acordar de novo, porque não tá certo, não. Então, eu sou muito positiva. Então, assim, eu não acordo pensando, ai, que coisa ruim que pode me acontecer hoje. Não, pelo contrário, eu acordo cheia de planos, cheia de gana. E nesse dia, né, foi na sexta, eu acordei assim. Eu acordei já fazendo listas mentais. Vou fazer isso, depois fazer aquilo, depois, sabe, cheia de entusiasmo. Eu quero ser produtiva, hoje eu quero fazer isso, quero fazer mais aquilo e tal. Acordei mega feliz, mas aí tanto que acordei tão feliz, tal, eu lembro que eu tomei café, dei comida às crianças, tomei café, depois eu conversei um pouco com meu primo. Falei assim, agora eu tomar um banho, já começar a criar assim, sabe? E já começar a minha rotina. Aí, na hora que eu vou tomar banho, aí eu vejo esse problema. E assim, eu não consigo seguir em frente pensando assim, eu tenho aquilo ali pra resolver. Porque chuveiro é uma coisa importante, bicho. Tipo assim, tomar banho é coisa importante. Não dá pra eu seguir meu dia, né? Sem primeiro resolver isso do chuveiro. Como é que a pessoa fica sem tomar banho, né? Então aí eu fiquei muito no foco o dia todo, sabe? Por conta disso, não tem que resolver isso, né? Chuveiro e banho é coisa básica, né? Acabou que nesse dia eu tomei, assim, porque nesse dia eu fiquei o dia todo tentando, não consegui. E tomei banho de canequinha. Eu só resolvi isso hoje, no sábado, né? Mas eu fiquei, né, muito, 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 muito empenhada ali, dedicada a resolver isso e tal. E é assim, é claro que é muito ruim acontecer isso, porque atrapalhou todos os planos que eu tinha, me tirou aquela sensação de dia perdido, sabe? Queria fazer tanta coisa e tal. Claro que me atrasou 2 dias da minha vida. Só que podia ter atrasado muito mais se tivesse tido um curto-circuito, né? Então, assim, há coisas que são ruins, que podem ser para te evitar que outra coisa pior aconteça. Há coisas ruins também que te levam a aprender certas coisas que talvez de outra maneira você não aprenderia. Vou te dar um exemplo. Quando eu era criança, né? Eu não tinha que mexer com essas coisas, eu não tinha que ser eu
a resolver essas coisas, porque tinha o meu pai que fazia isso, ou o meu tio, ou outros homens, outras pessoas, né, que faziam esse tipo de coisa. Ah, variou não sei o que, estragou não sei o que, tal, ou vai comprar outro, conserta, ou não sei o que. Eram essas pessoas que resolviam essas coisas. Depois, quando eu morei fora, primeiro eu era muito cercada de pessoas que estavam sempre resolvendo as coisas para mim. Ou então, eu morava numa cidade grande, onde tudo era muito perto para eu ir ali e comprar. Era descer do meu prédio e virar uma esquina. E eu comprava tudo que eu precisava. Ou eu tinha acesso a profissionais morando numa cidade cosmopolita e tal. Muito fácil. E hoje eu não tenho mais esse tipo de vida, nem numa situação, nem em outra, né? Meu pai não é vivo, e também já não moro numa cidade grande, moro numa cidade pequena. Então hoje a minha vida é completamente diferente. E aí, morando numa cidade pequena, o que acontece é o seguinte, eu até posso conseguir, às vezes, alguns tipos de profissionais para resolver uma coisa para mim. Só tem um problema. Ele vir na hora que eu quero, quando eu quero, aí já é uma questão de sorte. Algumas situações que eu já passei, assim, de ter que chamar um profissional para vir aqui, gente, é quase humilhação. Você tem que quase pedir, pelo amor de Deus, pra pessoa vir, se ajoelhar aos pés dela, ficar ligando, ligando, insistindo, sendo chata, sabe? Ah, você não vai vir, não. Aí a pessoa fala, ah, vou a tal hora, eu não venho, vem outro dia, vou depois. Sabe, você ficar dias, dias, dias. Quantos dias eu podia esperar para tomar banho, entendeu? Não tem como parar. Então, assim, de certo modo, isso me obrigou a aprender coisas para fazer sozinha. Claro que tem coisas que eu não vou conseguir fazer, que até seria arriscado eu fazê-las sem conhecimento nenhum, só na base da intuição. Mas há outras coisas, quando eu vejo que, né, que já, por mais que haja uma dificuldade, né, porque eu passei o dia inteiro, 2 dias, tentando fazer, mas tipo assim, tecnicamente eu estava fazendo a coisa certa, mas não estava conseguindo, sabe, estava tudo dando errado, sabe? Mas assim, há coisas que, óbvio, que eu não vou conseguir fazer, mas tudo que eu conseguir aprender para poder fazer sozinha, bicho, na condição que eu estou atualmente, é o melhor que eu posso fazer, sabe? E aí eu tenho que pensar que se um dia, sei lá, no futuro, em outro lugar e tal, né? Eu vir a precisar, porque conhecimento é uma coisa que não ocupa lugar, né? Se eu vir a precisar novamente desse tipo de conhecimento, que às vezes são conhecimentos de mão na massa, sabe? Tem coisa que você pode ver uma pessoa fazer, mas enquanto você não faz, você não sabe se você sabe fazer mesmo ou não. Então, assim, de certo modo, isso é uma coisa útil para mim. Mas que se eu tivesse na situação anterior, né? Ah, tivesse o meu pai, tivesse pessoas para fazer isso comigo, ou se eu fosse casada, tivesse um marido que sempre fizesse as coisas para mim, ou se tivesse profissionais perto que pudessem vir na hora que eu quero, na hora que eu preciso, né? Não ter que ficar também me humilhando, pelo amor de Deus, para a pessoa vir, sabe? Se fosse tudo com a maior facilidade, sabe? Tipo, ser outra pessoa a fazer por mim, talvez eu nunca, velho. Que eu ia querer mexer num chuveiro, sabe? Ter que ficar lá a vida toda com chave de fenda e se sobe e desce de escada e sozinha, né? Geralmente quando você contrata um eletricista, por exemplo, ou ele vem com um ajudante, ou então você que tem que ir lá embaixo ficar, liga, ele vai ficar gritando, liga pra mim, desliga. E eu não, era eu mesma ia, ligava, subia, via o negócio, ah, não deu certo, desce, desliga de novo, liga de novo, sabe? Esse sobe e desce o tempo todo. Então, assim, se fosse tudo mais acessível, eu possivelmente nunca, não ia passar nem pra minha cabeça, sabe? Me desgastar com
com esse tipo de serviço, estragar minha unha, estragar meu cabelo, ficar suando igual a doida. Ou então podendo fazer outras coisas, né? Gastar meu tempo fazendo outras coisas enquanto pago alguém para fazer algo para mim. Só que assim, aqui é muito difícil, sabe? A minha mãe, algum tempo atrás, passou por essa situação também. Nossa, ela ficou procurando eletricista, e olha que ela conhece bem mais gente do que eu, sabe? E aí aquela coisa, mandar mensagem, a pessoa não responder e tal. Aí ficar esperando, será que vem, será que não vem? Aí quando a pessoa diz que vem, né? Isso falando de mim, das vezes que eu contratei profissionais para vir aqui. Aí a pessoa promete que vai vir num determinado dia e horário. Aí você fica esperando igual besta a pessoa, aí a pessoa não vem, aí você começa a cobrar a pessoa, ah, mas eu vou mais tarde. Aí, ah, eu vou, não deu não, mas eu vou amanhã. Sabe, aquela enrolação, tipo, você se perdendo as coisas, né? Que você queria fazer, ficando presa, né? Por causa eu detesto ficar presa. Meu conceito, eu sou lua em Sagitário, pra minha liberdade é a coisa mais importante que tem. Então, a pessoa me prender, cara, a pior coisa que a pessoa faz comigo é me prender, sabe? Sabe, isso me chateia muito. Então, assim, até pra eu não me estressar, até pra eu não ficar presa, sabe? É mais fácil, de certo modo, né? O Mercúrio retrógrado me trazendo esses perrengues, né? E eu hoje estando numa condição em que é muito mais difícil eu contar com outras pessoas, ele me obrigou, sabe, a ter que aprender a fazer as coisas, ou a tentar, pelo menos, fazer as coisas. E de certo modo, né, isso é legal pra mim. Então, assim, nem tudo que é ruim é só ruim. Pode haver coisas ruins que, de certo modo, são boas para o nosso crescimento. E aí ficamos por aqui e voltamos no episódio 3.